boa noite. Na semana passada, a Câmara dos Deputados adiou a votação da proposta de emenda à Constituição 438 do trabalho escravo para o próximo dia 22. A PEC foi proposta em 1995 e votada no Senado em 2001. Desde então, aguarda a votação em segundo turno na Câmara. A proposta estabelece a expropriação da propriedade rural ou urbana onde se encontre mão de obra em condições de escravidão ou mesmo análogas a isso. O texto gerou polêmica entre defensores da proposta, que inclui aí o governo federal, e setores que defendem especificação mais clara sobre o trabalho escravo, porque entendem que as definições na legislação atual seriam subjetivas. Argumentam também que os critérios de expropriação não são claros e acreditam que não é o melhor caminho para acabar com os abusos. Mas para os defensores da PEC, sua aprovação é urgente e vai ajudar no combate ao trabalho escravo, inclusive nas grandes cidades com mão de obra imigrante e tráfico de pessoas. O Brasileiras.org de hoje discute o trabalho escravo no Brasil. Vamos entender aí os principais pontos da PEC, as características da exploração, não só no campo, mas nos centros urbanos, e as mudanças das políticas específicas que poderão ocorrer depois da votação. Para falar do assunto, recebemos aqui no estúdio de São Paulo o jornalista e blogueiro Leonardo Sakamoto, doutor em Ciência Política pela USP, professor da PUC São Paulo e presidente da ONG Repórter Brasil, e representante da Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, CONATRAI, e Daniela Scachetti, que é defensora pública federal. No estúdio Brasília, contamos com a participação de Renato Binhambi, que é auditor da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho. E contamos também com a colaboração da jornalista Priscila de Paula. Lembrando que o programa de hoje é ao vivo e você pode enviar perguntas acessando o site www.brasilianas.org. Nesse primeiro bloco, vamos ver aí como foi o debate sobre a PEC do trabalho escravo em Brasília. A discussão votou a pauta na Câmara na semana passada. Manifestantes chegaram a entregar um abaixo-assinado ao presidente da Câmara. Apesar da pressão, os deputados adiaram a votação para a semana que vem. A repórter Jaqueline Bogdesevicius acompanhou a sessão. Vamos rever agora parte do material apresentado no Repórter Brasil da última terça-feira. Artistas e representantes de movimentos ligados à proteção dos direitos humanos entregaram aos deputados um abaixo-assinado, pedindo a votação da PEC do trabalho escravo que tramita no Congresso há 10 anos. A aprovação desta emenda constitucional será mais um passo para a abolição da forma mais degradante de exploração humana, o trabalho escravo. A ministra dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, fez um apelo para o assunto entrar na pauta de votação do plenário. Que este seja um dia histórico, positivo para o povo brasileiro. Os deputados querem que os senadores atendam uma reivindicação da bancada ruralista, acrescentar no texto da PEC que haverá a criação de uma lei complementar que defina o que é trabalho escravo e quais são as regras de expropriação de terras onde houver essa prática. Não pode ser apenas um auto de infração de um fiscal que determine a expropriação de uma propriedade. Há que ter um rito que deva ser seguido, inclusive dando o direito ao contraditório. De acordo com a PEC, caso haja a expropriação, o dono da terra não terá direito à indenização e os bens apreendidos vão ser confiscados e destinados a um fundo, com finalidade definida em lei. Como é uma proposta que muda a Constituição, a PEC precisa ser votada em 2 turnos no Senado e na Câmara. Se for aprovada, vai à promulgação. Bom, para começar a gente entender melhor esse contexto todo, eu vou perguntar para o Sakamoto quais são os pontos centrais de discussão a partir desse impasse que deu na Câmara, Sakamoto. Olha, o principal ponto é que a bancada ruralista, que tanto bloqueia essa aprovação, porque a PEC foi aprovada em primeiro turno na Câmara em 2004. E, aliás, só foi aprovada porque houve a chacina de Unai, quando 4 funcionários do Ministério do Trabalho e Emprego perderam a vida no noroeste de Minas. E aí foi aprovado no primeiro turno, desde então está parado. A bancada ruralista ela coloca que a PEC ela é uma medida por demais extrema, reclama que é uma falta de base para julgamento de trabalho escravo, reclama do conceito de trabalho escravo. Na verdade, tudo isso são medidas protelatórias, O conceito de trabalho escravo ele é tão claro que o próprio Supremo Tribunal Federal está usando o conceito agora para punir um senador e um deputado por trabalho escravo, para processar, aceitou o julgamento.
Nessa semana e na próxima, o Congresso vai transpirar e respirar trabalho escravo, né? Por um lado, quem acredita na PEC como instrumento de combate vai se articular para deixar claro que o conceito de trabalho escravo está muito bem colocado na legislação e que não é necessário rediscuti-lo e que a PEC é instrumento fundamental e necessário. Daniela, que é defensora pública federal, explica um pouquinho o conceito de trabalho escravo e o que pode dar margem, o que está na fronteira entre o trabalho escravo e a exploração da mão de obra. Em relação ao trabalho escravo, as discussões se referem às questões legislativas, mas como o Sakamoto já colocou, está previsto no Código Penal e as diversas formas que incluem. E uma das discussões também que envolve tudo isso é a questão da exploração do tráfico de pessoas para a exploração do trabalho, que eles tendem a misturar os conceitos. Na verdade, são dois fenômenos completamente diferentes, mas que em alguns casos existe a coexistência, né, dos dois fenômenos. Certo. Bom, Renato, quando o Ministério do Trabalho, por exemplo, ele vai numa propriedade rural, às vezes os ruralistas dizem o seguinte, às vezes você tem a altura do refeitório ou coisas do gênero que são interpretados como abuso aí de trabalho. Como que é que um fiscal age no âmbito de uma propriedade rural para identificar, tipificar o que é trabalho escravo? Bom, boa noite, Nassif, primeiramente, né? Boa noite a todos os telespectadores. O auditor fiscal do trabalho é um servidor do Estado e ele é um servidor extremamente qualificado, né? O concurso é extremamente difícil, o auditor passa por diversas fases, é nomeado, ingressa na carreira pública, recebe uma formação, um treinamento, existe todo, enfim, um estudo, uma formação e um preparo desse auditor fiscal do trabalho, no sentido de que ele, quando se depare com diversas situações que surgem do mundo do trabalho, né, e dentre elas a exploração do trabalho análogo ao de escravo, né, quer dizer, de sorte que esse trabalhador, que esse servidor, que esse auditor fiscal do trabalho, no momento em que ele se depara com a situação, ele não tem dúvidas, né, ele está diante de uma situação realmente de superexploração desse trabalhador, né, e de vulneração dos direitos humanos da pessoa desse trabalhador. Ocorrendo essa situação, constatando essa situação, o auditor fiscal do trabalho tem um comando previsto na lei, né? A lei determina que o auditor fiscal do trabalho resgate esse trabalhador, retirando esse trabalhador da zona, da área de risco desse ambiente de trabalho. Tá. Quer dizer que um dos critérios aí, que, pelo que eu entendi, é o fato do sujeito não poder deixar aquele local onde ele... Isso aí se fazia antes com as dívidas que se acumulavam de alimentos e tudo, é isso? Exatamente. O artigo 149 do Código Penal, ele fala de 4 pontos que configuram o trabalho escravo. Primeiro, cerceamento de liberdade, ou seja, liberdade do sujeito deixar a fazenda, ou seja, retenção de documentos, fraude, vigilância armada, assassinato, tortura, tudo. Segundo, servidão por dívida, que aí entra aquele caderninho de dívida que sustenta o cara. Tem outros 2 pontos, que aí os ruralistas, desculpa usar o termo, mas eles fritam com isso, que um ponto é a questão das condições degradantes de trabalho, ou seja, condições que limam o trabalhador de sua dignidade, e a segunda, a questão de jornada exaustiva, aquela que o trabalhador não consegue se recuperar depois de um dia de jornada de trabalho, né? Eles falam que esses 2 pontos são subjetivos. Na verdade, há uma vasta jurisprudência que trata do assunto, mas eles continuam falando que é subjetivo. Por exemplo, eu vou pegar algumas queixas que a gente ouve de vez em quando, aí viajando. Por exemplo, eu lembro até um caso aí eu não sei se foi até uma fazenda do pai do Ayrton Senna, aí na Bahia, uma coisa assim. Foi, trabalho escravo, era algodão, eu acho. Algodão? Né? Algodão. Mas o que aliás, não eram nem pessoas ligadas a ele, eram vizinhos lá que me contaram que havia o formato do banheiro, a altura do refeitório, não obedecia a determinadas especificações. Esse grau de detalhamento entra nessas avaliações? Não sei se o Renato quer entrar nessa discussão. Pois não, respondemos sim. Veja, Nassif, a constatação de trabalho escravo é uma constatação que demanda um conhecimento técnico muito profundo do auditor fiscal do trabalho. O auditor fiscal do trabalho observará no ambiente de trabalho uma série de infrações, né? É um cabedal de irregularidades, né?
que, em seu conjunto, caracterizam a condição análoga à de escravo, né? Então, veja, para cada item descumprido da norma trabalhista, existe um auto de infração e essa infração ficará registrada. Quando o auditor fiscal do trabalho, né, no bojo daquela investigação, conclui, observando, analisando, auditando o conjunto de infrações que se mostram ali, né, quer dizer, quando aquele conjunto serve para o auditor concluir que existe trabalho em condição análoga de escravo, aí sim é que é feito o resgate, né? Então, é um conjunto de infrações. Um dos pontos em que nós ouvimos bastante, aí, né, enfim, daqueles que advogam pela falta de clareza da norma, é de que o auditor resgata porque, enfim, ficou faltando apenas colchão ou faltou copo de plástico. Não é verdade isso na CIF. 100% dos resgates em que ocorreu trabalho análogo a de escravo, existia realmente um cabedal de infrações, existia uma série de infrações que faziam com que o auditor concluísse que aquele trabalhador estava tendo seus direitos fundamentais aviltados, seus direitos fundamentais mais básicos e mais, enfim, primários mesmo, né? Nós estamos falando aí de falta de água para trabalhadores, estamos falando de falta de instalações sanitárias. Eu não estou falando que existe uma instalação sanitária, mas que ela está em mau estado. Eu estou falando em falta de instalações sanitárias, né? Em trabalhador tendo que fazer as suas necessidades no meio do mato, né? Eu estou falando de trabalhador que bebe água junto com o gado, a água do gado. Eu estou falando de trabalhador que teve, enfim, que acabou falecendo pela exaustão de uma jornada completamente absurda e intensa. Eu estou falando de trabalhador que teve seu documento retido no local de trabalho. Eu estou falando de trabalhador que contrai dívidas absurdas, né, na cantina desse ambiente de trabalho. É desse trabalhador que nós estamos falando. E 100% dos resgates efetuados pelos auditores fiscais do trabalho comprovam que essas são as situações às quais o trabalhador está submetido, né? E, enfim, configuram plenamente todas as hipóteses que o Sakamoto já enumerou, previstas no artigo 149 do Código Penal. Daniela, como, no caso aí da escravidão urbana, aí como que vocês atuam? E o que você tem visto aí de cenas chocantes aí nessa área de escravidão? A forma mais recente que a gente tem atuado é nas diligências com o Ministério do Trabalho, inclusive com o Dr. Renato, foram as primeiras diligências que eu participei. Nós envolvemos um grupo, uma equipe, que foi formada a partir do Comitê de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas de São Paulo, e uma equipe multidisciplinar em virtude dessa complexidade desse fenômeno, dessa violação de direitos humanos, que envolve o conhecimento técnico não só de questões trabalhistas, mas de questões sociais, migratórias e etc. Normalmente, as nossas diligências têm focado as oficinas de costura. O número de sul-americanos em São Paulo, na indústria têxtil, empregados de forma degradante, tem aumentado e... Fundamentalmente bolivianos, né? Fundamentalmente bolivianos, mas nós já resgatamos paraguaios, equatorianos, chilenos, mas a maioria são provenientes da Bolívia. E o que a gente encontra lá é surpreendente, mesmo esperando, sabendo, estudando os casos, é muito triste. Na última diligência que eu participei, por exemplo, foi com o Dr. Luiz Alexandre, colega do Dr. Renato. Os auditores fiscais normalmente entram na frente para fazer para completar a diligência, e nós, das outras equipes, das outras instituições, entramos logo depois. E eu me lembro que a primeira pessoa que eu vi foi uma boliviana, que devia ter 18 anos no máximo, estava quietinha no cantinho. Quando eu fui me aproximando, comecei a conversar com ela, tentei falar um pouco de espanhol, eu vi que ela tinha uma criança no colo, de 1 mês. E ela estava trabalhando com essa criança no colo, e a gente via que do lado estava o carrinho, então, uma máquina grudada na outra,
e envolve todos aqueles problemas das crianças se arriscarem, porque elas ficam brincando. Agora, uma outra curiosidade. Tudo bem, vai lá, faz a autuação. O que acontece com essas pessoas que estão sendo superexploradas? Depende muito da situação do caso concreto. Normalmente, o que a gente tenta é o resgate, porque, na maioria dos casos que nós fazemos essas diligências com as equipes, porque houve uma denúncia ou já foi verificado que a situação é muito grave. Então, essas pessoas trabalham aproximadamente 16 horas por dia, moram no local em que trabalham, muitas vezes são proibidas de sair, ou se não são proibidas, são ameaçadas, no sentido com informações falsas. Por exemplo, os empregadores falam que eles não podem permanecer no Brasil, que eles são irregulares, e, na verdade, eles têm direito de residir no Brasil e trabalhar, desde que eles passem por um processo de regularização. Eles comem comida estragada. Em várias oficinas a gente encontrou a mesma situação de arroz e salsicha estragado, sempre, batata estragada. Então, a gente tenta resgatar e levá-los para algum lugar. Só que nós temos vários problemas. Aí começam as questões de abrigamento. Então, se nós temos que tirá-los de lá, temos que levá-los para um abrigo específico para pessoas traficadas. Mas, normalmente, o que a gente tem conseguido fazer nas últimas diligências, que a gente considerou de sucesso, nós conseguimos fazer acordos com os empregadores. As carteiras foram assinadas, os que não estavam regulares, nós conseguimos ingressar com os processos necessários para a regularização migratória. E a gente tem esse foco de que a melhor forma de resolver isso é o acordo, porque é a forma mais célere e a gente... O foco é salvar aquele pessoal que está lá. Salvar e tentar resolver da forma mais rápida a situação, tanto financeira, porque as verbas trabalhistas nunca são pagas no valor correto, e tentar sanar da forma mais rápida possível. E além disso, também, o Ministério do Trabalho fornece guias para existe um seguro-desemprego específico para o trabalhador vítima de tráfico. Bom, a jornalista Priscila de Paula tem uma pergunta enviada por um telespectador. Lembrando que o programa de hoje é ao vivo, você também pode mandar sua pergunta para www.brasilianas.org. Priscila. O Eduardo Ramos, do Rio de Janeiro, pergunta: em vez de estabelecer a expropriação da propriedade, de imediato o Congresso não poderia votar uma lei menos polêmica que fixasse multas pesadas e indenização por danos morais aos trabalhadores que são escravizados? Olha, na verdade, desculpa responder essa aqui, mas na verdade o sistema de combate ao trabalho escravo, ele é, digamos, complexo, né? Você tem já multas que são aplicadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Essas multas, depois, quem foi flagrado com trabalho escravo, acaba entrando numa chamada lista suja do trabalho escravo. Um cadastro de empregadores do governo, fica por 2 anos lá. Esse cadastro é utilizado por bancos públicos e por empresas do Pacto Empresarial contra a Escravidão para bloquear crédito. Ou seja, a pessoa perde crédito e perde clientes também, não consegue vender produto. O Ministério Público do Trabalho e a Justiça do Trabalho há todo um processo de promover ações milionárias, ações de 5, 6, 7 milhões de reais contra esse pessoal, ações que são rápidas, a Justiça do Trabalho é mais rápida, né? Ou seja, tem danos econômicos em cima. Agora, aí também tem a questão criminal, 2 a 8 anos de cadeia, mas isso aí é muito lento, que quem tem advogado caro no Brasil dificilmente vai para a cadeia de forma rápida, né? Existe um processo. A questão da terra é uma punição interessantíssima, porque não é só perder a terra e ter prejuízo por conta disso. Né? É também deixar claro que o Brasil, a propriedade tem que ter função social, como está na Constituição. Então, a PEC serve para isso também. Ele é um indutor, né, para você gerar o judiciário, aqui em São Paulo, principalmente, essa questão da função social da propriedade não é muito bem acatada. Que falta instrumentos de regulamentação também. Esse que é interessante. Está na Constituição, só que não tem muitos instrumentos para regulamentar, para tornar viável. A PEC, ela é clara, ela pega e fala, olha, perdeu a terra, teve um trânsito julgado, né, da decisão, começa um processo de confisco. É um dos primeiros instrumentos, e é por isso que os ruralistas ficam tão ressabiados com isso. Eles têm medo, o Caiado falou em março de 2009 uma frase deliciosa, ele falou assim, que pegue-se o sujeito, prenda-se na cadeia, esqueça o sujeito lá dentro, mas não faça-se perder a terra. E é muito interessante isso, porque o nosso Código Penal é exatamente isso. A propriedade acima da vida e da dignidade humana.
né? Inclusive do dono da propriedade. Inclusive do dono da propriedade. E eu gostaria de complementar uma coisa também. O confisco da terra também vai servir para a indenização das vítimas, provavelmente, porque o fundo a ser criado, ou diretamente, como diz a redação da PEC, se eu não me engano, que será voltado para os colonos ali residentes, pelo menos é o que segue a questão na mesma forma do tráfico ilícito de drogas. Então, tem esse fim de indenização para as vítimas, que tem que se pensar nisso também. A vítima não tem direito só às verbas trabalhistas, ela tem direito à indenização por danos morais, inclusive, e todos os danos que ela sofreu, todas as perdas que ela sofreu, o valor que ela gastou para ir de um lugar para o outro, os danos físicos que eles podem ter sofrido. Então, tudo isso está envolvido. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Voltamos com Brasilianas.org discutindo o trabalho escravo contemporâneo. Recebemos no estúdio São Paulo o jornalista Leonardo Sakamoto, presidente da ONG Repórter Brasil e professor da PUC São Paulo, e Daniela Scachetti, que é defensora pública federal. E no estúdio em Brasília, Renato Minami, que é auditor da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho. Nesse segundo bloco, vamos discutir as características do trabalho escravo na atualidade. Antes, vamos rever um vídeo produzido pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. Ele destaca as condições subhumanas a que muitos trabalhadores rurais são submetidos. O trabalho fez parte da série Outro Olhar, apresentado pelo telejornal Repórter Brasil. Sofrimento. É do Ministério do Trabalho, está aqui para ajudar o senhor. O senhor tem algum apelido, seu José? Meu nome aí na cidade é Trabalho. A política chama, Zé Trabalho. Zé Trabalho? O dia todinho teve que nós trabalhar aqui, vem ganhar R$5, R$2, sacoda 4 horas. Não tem nem banheiro? Nem banheiro, nada. Aí quando os homens vêm aí, ele faz banheiro, manda parar pro cara comer. Quando não vem, não para para comer? Para ver. O primeiro sentimento que a gente tem quando chega na frente de trabalho é revoltante. A situação tá muito precária aí, hein? Nossa, ele é um camundongo lá dentro. As mesmas condições de uma pessoa morar, ficar alojado num local como esse. É água? É água, mas olha o cheiro. O que mais me choca, na verdade, quando eu chego no local, é ver a água que o trabalhador bebe. Isso não é digno, não é do trabalhador, isso não é digno do ser humano. Como é que pode? O que é isso? É peixe? É. O senhor comeu? Comi, tem o resto aqui. É. O senhor colocou nesse saco assim? É, aqui nesse saco. Nesse saco? Tá furado, né? O senhor deixa esse saco aqui aonde? O senhor guarda no chão assim mesmo? É. A gente vê aqui tudo abandonado mesmo, né? O cara só trabalhando sem bem dizer ganhar nada, ganhando mixaria, né? Porque tudo é difícil, né? Que loucura, que loucura. Bom, o caso de Unai, os fiscais do trabalho que acabaram sendo mortos lá no norte de Minas, foi um divisor de águas. Eu queria ver com o Renato, que lembrasse um pouco o que foi esse caso de Unai e fizesse um mapa, Renato, de como que é essa situação da escravidão regionalmente hoje no Brasil rural. Certo. Nassif, olha só, o caso de Unai foi um divisor de águas no seguinte sentido, né? Os 3 colegas e mais o motorista do Ministério do Trabalho que lá estavam, saíam para o dia normal de trabalho, de diligência, de verificação das condições de trabalho no campo, né? Que são condições extremamente duras para com o trabalhador, como o vídeo aí conseguiu de forma bastante clara, né, e bastante didática mostrar. E esses colegas, esses auditores fiscais do trabalho, aí, no seu labor diário aí, né, de buscar dar condições melhores ao trabalhador brasileiro, acabaram sendo vítimas de uma emboscada e foram assassinados cruelmente naquele mesmo local de trabalho. O motorista ainda sobreviveu, conseguiu ser encaminhado a um hospital, mas veio a falecer no hospital. E ele conseguiu, enfim, passar algumas características de seus matadores, e o caso está para ser julgado ainda desde então, né?
Foi um caso bastante traumático, ninguém gosta de perder seu colega, principalmente no meio do trabalho, não é? Mas reflete bastante, de maneira bastante clara, o tipo de violência a que aqueles que desrespeitam o trabalhador estão dispostos a levar adiante, né? Eles atentam, inclusive, contra a vida do próprio agente de Estado, que está lá apenas para garantir trabalho decente para todo trabalhador, né? E aí você me pergunta o mapa desse trabalho escravo hoje em dia no Brasil. Veja, praticamente os números nossos indicam que em todas as regiões, de norte a sul, de leste a oeste, encontra-se alguma forma de trabalho escravo contemporâneo, né? Obviamente que nós temos aí na fronteira sul da Amazônia, né, no momento em que o desmatamento vai avançando, regiões extremamente complicadas e regiões aí endêmicas, né, de trabalho escravo contemporânea. Mas eu tenho encontrado trabalho escravo em regiões tão díspares quanto no setor têxtil em São Paulo, como foi muito bem já lembrado pela doutora Daniela, quanto na plantação de pinos no sul do Brasil, não é? Eu tenho trabalho escravo encontrado nas plantações de algodão, trabalho escravo encontrado na criação de gado e, eventualmente, inclusive, no setor sucroalcooleiro, né, o canavieiro que estava aí no vídeo. Então, assim, o cenário é bastante disperso, é bastante vasto, né? Não há uma região do país, eu diria mais, Nassif, não há uma região do mundo que está livre dessa chaga. Ô, Sakamoto, quando a gente vê também essa questão do trabalho escravo, entra também o tráfico de pessoas, o tráfico sexual. Recentemente, até o Ministério Público de São Paulo conseguiu reabrir uma ação de tráfico de travestis também. A sua ONG, qual o mapa que faz sobre essas diversas formas de exploração também? Vocês analisam também esses fluxos de pessoas? A gente analisa os fluxos de pessoas, porque a Organização Internacional do Trabalho divide o trabalho escravo, o tráfico de pessoas também, tanto para a exploração sexual, de um lado, quanto para a exploração econômica, do outro. Não que a exploração sexual não seja econômica, mas eles fazem essa divisão para analisar bem. A gente faz um mapeamento, trabalha com esse mapeamento, acredito que a doutora possa falar bastante sobre a questão do tráfico sexual, só que a gente faz esse mapeamento e divide também por questões econômicas, né? Para até entender a característica, quem é esse trabalhador, a gente faz essa divisão. Se você for considerar o trabalho escravo para exploração econômica, a maioria são homens entre 18 e 44 anos, analfabetos ou com alfabetização funcional apenas, né? Ou nem isso. São pessoas que são oriundas do estado do Maranhão ou de regiões onde tem adensamento indígena, como o Mato Grosso do Sul, né? São pessoas que trabalharam quando criança. Agora, se você for pegar as pessoas que são vítimas do trabalho escravo para exploração sexual, né, e do tráfico para exploração sexual, você vai ver que o número inverte, que a maioria não é necessariamente de homens, mas sim de mulheres. A maioria não é necessariamente de pessoas com 30, 40 anos, que quando estão no auge da sua força física, porque o escravo, ele não é o operador de software, ele não é o contador, ele é aquele cara que vai emprestar alguma coisa do seu corpo, seja a sua força física, ou seja a sua juventude e a beleza. Aí você vai pegar uma grande quantidade de escravos, crianças e jovens, quando estamos falando de prostituição, de exploração sexual infantil, de tráfico para exploração sexual infantil. Então você tem essa diferença, né? Homens de um lado, com mais velhos, e crianças e mulheres do outro. Por que Maranhão especificamente? O Maranhão é o estado com o segundo pior índice de desenvolvimento humano do país, é um estado rico e pobre. Rico porque ele está no bioma amazônico, ele está no Cerrado, ele tem gás natural, ele tem uma posição estratégica para com a Europa e os Estados Unidos, ele tinha tudo para ser o centro do Brasil, mas sabemos que há uma oligarquia que manda no Estado há muitas décadas e garante uma estrutura de desenvolvimento extremamente concentradora e excludente. Então, Daniela, essa questão da exploração sexual e a exploração de criança, o que vocês têm identificado nas grandes cidades? Na verdade, Nassif, um dos maiores problemas é exatamente esse, é a falta de pesquisa de dados. Isso não só no Brasil, no mundo inteiro, mas a gente vê que, ultimamente, as pesquisas estão começando, o meio acadêmico acordou para esse problema, ainda é bem tímida, mas o próprio governo federal também iniciou algumas pesquisas sobre redes de enfrentamento, alguns pontos específicos, mas ainda é muito sutil.
A pesquisa mais completa que existe, a mais famosa, é de 2002 e fala sobre as rotas de tráfico de crianças para a exploração sexual, de crianças e adolescentes. Ela identificou diversas crianças em geral? São crianças que, desde pessoas, crianças que são vendidas pelos pais no sertão nordestino, até crianças que são roubadas Em muitas regiões, assim, mais atrasadas, a gente vê que essa questão do menor de idade é visto como um fator cultural natural da região. Como que, em geral, o Poder Judiciário ele reflete realmente os valores nacionais aí, ou muitas vezes ele acaba incorporando essas distorções culturais regionais? Eu entendo que o Poder Judiciário realmente tem que levar em conta as diferenciações regionais, porque um país do tamanho do nosso... Mas isso significaria aceitar a pedofilia? Não aceitar. Ah, não. Diferente, em questões gerais, eu estou dizendo. Ele tem que levar em consideração questões, em geral, que podem ser diferentes em cada região. Agora, pelo contrário, por exemplo, em Fortaleza, que é conhecido como uma das cidades onde tem o turismo sexual explorado de uma forma grave. Isso tem que ser levado em consideração, inclusive pelo Poder Judiciário, mas não só isso. Eu acho que a questão da ação judicial, ela não é a única forma de se combater nenhum crime, na verdade. É até a última forma. Isso eu acho que já está no último passo. O combate ao crime, inclusive, e o tráfico de pessoas de trabalho escravo se inclui nesse, passa por uma questão de sensibilização, de conscientização, de capacitação, não só dos entes públicos, mas da sociedade também. Porque os pais das crianças que são colocadas para serem exploradas também não têm consciência, ou têm até consciência de que não estão fazendo uma coisa correta, mas eles não têm alternativas. Não têm alternativas, exatamente. Eles não têm outra forma de conseguir o sustento, ou se tem, não conhecem, não tem uma profissionalização, as crianças não estão na escola, não têm saúde. Então, essa questão de falta de opções, a gente não pode considerar que a pessoa está sendo explorada ou colocou o seu filho na exploração sexual por uma alternativa. Renato, dois aspectos que a gente olha, digamos, no combate a esse tipo de exploração. Um é a questão do consumidor interno, aí, quando alguma grande marca aí é flagrada com trabalho escravo, tem um boicote do consumidor interno. E outra do consumidor mundial, global, aí, que pode até trancar totalmente as importações de alimentos de regiões onde haja trabalho escravo. Aí. De alguma maneira, o Ministério tem um projeto de publicidade para esse tipo de abuso, aí, de dar visibilidade a esse tipo de abuso, ou a própria cobertura midiática se incumbe de punir a imagem aí desses exploradores? Perfeito, Nassif. Você lembrou bem, né? Quer dizer, boa parte, ou talvez a imensa maioria desses casos em que o auditor fiscal do trabalho constata trabalho realizado em condição análoga de escravo, tem por trás um esquema bastante complexo de subcontratação em cadeia, né? De terceirização. A imensa maioria desses casos envolvem um esquema de terceirização, na qual o empresário principal ou o dono da marca entende que ao terceirizar ele se exime de responsabilidade. E não é verdade, não é? Toda vez que o auditor fiscal do trabalho constata que existe a responsabilidade dessa marca ou dessa grande empresa, essa empresa será responsabilizada, né? E ao final do processo que responsabiliza essas grandes empresas ou essas grandes marcas por trabalho realizado em condição análoga de escravidão, existe a possibilidade de publicação do nome dessa empresa num cadastro, né? Um cadastro que o Ministério do Trabalho mantém em seu site, atualizado a cada 6 meses, que é o cadastro dos empregadores flagrados em condição análoga de escravidão. É a famosa lista suja a qual o Sakamoto já se referiu. O grande princípio do cadastro é tornar pública a informação que o auditor fiscal do trabalho constatou no ambiente de trabalho. É o princípio da publicidade que rege a administração pública, né? A administração pública não pode guardar para si uma informação de tamanho vulto, né? O consumidor, tanto nacional quanto estrangeiro, tem todo o direito de saber que aquele produto que ele está consumindo
foi produzido por mão de obra escrava. Posso fazer só um comentário sobre o que ele falou, bem Por breve? favor. É muito interessante isso, porque a lista suja, porque muitas pessoas chegam que são contrárias a ela, falam assim, gente, mas isso é um instrumento comunista. Aí eu acho até engraçado porque... O instrumento o quê? Comunista. A lista suja? É, a lista suja é comunista. Aí eu falei, gente, a lista suja não é nada mais capitalista do que a lista suja. Isso é gerenciamento de risco. Claro. Para um mercado funcionar contento, você tem que ter informação circulando para que os investidores e compradores tomem decisões corretas, claro. né? Então eu acho isso muito É engraçado. Comunista, né? Gerenciamento de riscos virou comunismo agora. Bom, vamos a mais uma pergunta que a jornalista Priscila de Paula selecionou no www.brasilianas.org. Lembrando que o programa de hoje é ao vivo, você pode enviar a sua pergunta. Priscila. Acho que o Sakamoto poderia responder essa. Ela veio do Mato Grosso, Júlio Mandini. Ele diz que ele é professor e mestre em História. E ele pergunta, por que o uso da expressão análogo, frequentemente, constantemente, para caracterizar o trabalho que é tipicamente escravo? Porque em 13 de maio de 1888, o governo brasileiro, no caso imperial na época ainda, ele aboliu formalmente o trabalho escravo. Até aquele momento, a propriedade de uma pessoa por outra era não apenas legal, mas confirmada pelo Estado. O Estado garantia essa propriedade, né? Então, o governo brasileiro, naquele momento, ele aboliu o trabalho escravo e aboliu aquela tipificação. Quando houve, em 1940, né, em dezembro de 1940, o lançamento do atual Código Penal, né, para você tipificar aquele crime, eles não iam, na verdade, erradicar alguma coisa que já tinha sido erradicada. Então, erradica-se o trabalho análogo, aquele que emula, aquele que simula o trabalho escravo antigo, porque aquela propriedade de uma pessoa por outra não existia mais. Daniela, essa questão da tipificação penal, aí tem várias formas de tipificar, ou tem uma específica que é condição análoga ao trabalho escravo? O artigo do Código Penal é específico, o artigo 149, que é esse que está gerando tantas discussões sobre a definição do trabalho escravo. Quer dizer, quando não é... Você pode ter a superexploração que não chega a ser trabalho escravo, é isso? Daí entra uma outra tipificação? Do ponto de vista penal, se as atividades geraram uma violação de direitos humanos que se encontra naquelas cláusulas, se subsumiu, né, a gente chama em direito, aquelas condições, está tipificado o crime e o crime está cometido. Mas podem haver condições, vamos dizer, não ideais. Por exemplo, o colchão é um pouco mais fino do que o ideal, mas isso não significa que seja o trabalho escravo. Condições análogas a trabalho escravo. Pode gerar multas por parte do Ministério do Trabalho, questões trabalhistas, mas não necessariamente toda a infração leva à questão criminal. Bom, vamos a mais um intervalo e brasilianas.org volta já. Bom, voltamos com brasilianas.org, discutindo hoje o trabalho escravo do Brasil. Recebemos em São Paulo o jornalista Leonardo Sakamoto, presidente da ONG Repórter Brasil, professor da PUC São Paulo, Daniela Scachetti, que é defensora pública federal, e em Brasília, Renato Bignami, que é da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho. Nesse último bloco do programa, vamos falar das perspectivas após a votação da PEC e as relações entre trabalho escravo e tráfico de pessoas nas grandes cidades. Aqui em São Paulo, são conhecidas as denúncias desse tipo de trabalho envolvendo bolivianos e paraguaios em fábricas de confecções. Para combater o abuso, existe a Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo, a COETRAI, e o Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, organismos que trabalham em conjunto com instituições federais. Para Juliana Armédio, do Núcleo, esses imigrantes são iludidos por amigos e parentes e vêm para São Paulo na busca de trabalho e melhor qualidade de vida. Essas pessoas migram para São Paulo com essa esperança e, infelizmente, acabam caindo numa condição de exploração do seu trabalho. Essa é uma realidade que não é recente. Há muitos anos isso existe em São Paulo. E as características desse trabalho são hoje muito claramente detectadas por todos esses grupos que estão integrados no Comitê do Tráfico de Pessoas e no COETRAI. E o trabalho que hoje é desenvolvido é um trabalho que visa o quê? Buscar a responsabilização das empresas que exploram o trabalho desses migrantes, que hoje
a gente não tem só a indústria têxtil como um grande problema. Nós temos a questão da exploração do trabalho também pelas empresas de construção civil. Então, infelizmente, esta é uma realidade pulsante, também não recente, mas que hoje está se buscando trazer à luz e se buscando combater. É curioso esse negócio da indústria têxtil, que recentemente a Fazenda quis reduzir os encargos sobre a folha de salários e o setor disse que seria pouco afetado. Por quê? Porque a competição com os chineses já fez com que a terceirização acabasse sendo o ponto central hoje da competitividade. Eu queria ver com o Renato, é uma questão importante, o que tem de ações para permitir a fixação dessas pessoas exploradas aí no ambiente de trabalho ou, no caso de imigrantes, a fixação no país? Tem programas específicos do Ministério do Trabalho? Existem diversas medidas na CIF. Recentemente, houve uma anistia geral e restrita aos estrangeiros indocumentados e estrangeiros irregulares. Foi uma busca aí, né, pela regularização desses estrangeiros. Posteriormente a isso, o Brasil ratificou o conhecido Protocolo de Palermo, né, que permite ou obriga o Estado que o ratifica a proteger a vítima de tráfico de pessoas, né, para qualquer fim, inclusive para trabalho escravo, como é o caso desses cidadãos, né? Além disso, existem essas iniciativas regionais que são muito avançadas e muito aplaudidas, né? Criação da COETRAI, criação do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que são ambientes completamente neutros e interinstitucionais, né? Diversas instituições, tanto do governo federal quanto estadual e municipal, organizações não governamentais, sociedade civil, aí, dando suporte para o trabalho das autoridades, enfim, é uma rede que se forma no sentido de garantir, enfim, que esse trabalhador não será explorado ou, em sendo explorado, que ele vai ser protegido. São diversas iniciativas, portanto. Sakamoto, no dia a dia, aí você vê eficácia nessas redes ou tem que aprimorar muito ainda? Olha, as redes da sociedade civil e de governo, né, elas é que desenvolveram todo o sistema de combate ao trabalho escravo, né? O que o Renato falou em âmbito regional se repete em âmbito nacional com a CONATRAI. Essas redes elas têm atuado num tripé, que é combate à impunidade, combate à ganância e combate à pobreza. Lendo-se pobreza, não a falta só de renda, porque o Brasil adora resumir pobreza à falta de renda, mas a falta de oportunidades, como fala o professor Amartya Sen, né? Essa rede ela atua nesse tripé. O Estado, é claro, atuando mais fortemente na repressão, né? E a sociedade civil e governos estaduais tentando atuar na prevenção de uma forma mais firme. Falta bastante ainda. A gente avançou, mas falta aprovar a legislação, falta incentivar o combate à impunidade e falta principalmente reforma agrária e geração de emprego e renda nos locais onde ocorre trabalho escravo no interior, para falar da questão rural, para que o trabalhador não seja obrigado a migrar. É gozado, essa visão sistêmica, em geral, falta nas políticas. Quando você põe uma política cambial que tira a competitividade de um setor, você já provoca uma baita de uma distorção na outra ponta, que um desses braços é essa questão do trabalho escravo. Agora, vocês falavam do Código de Palermo. Explica um pouquinho o que vem a ser. As Nações Unidas aprovaram a Convenção contra o Crime Organizado. Esta convenção ela tem 3 protocolos adicionais. Um deles é o que nós chamamos de Protocolo de Palermo, que na verdade é um protocolo específico para a questão do tráfico de pessoas. Esse protocolo é essencial para a padronização da definição do conceito dessa violação de direitos humanos, que a gente também não pode ver só do ponto de vista criminal, e para apresentar para os estados algumas formas para a repressão e para a prevenção e, principalmente, para o atendimento às vítimas. Nesse tráfico de pessoas, tem expressão essa questão de tráfico de órgãos também? Tem. O tráfico de pessoas, conforme o Protocolo de Palermo, ele possui 3 finalidades. Ele pode ser, a vítima pode ser traficada para a exploração do trabalho, para a exploração sexual ou para a remoção de órgãos. A exploração sexual, conforme os relatórios da ONU, ela envolve mais ou menos 80% das vítimas. A exploração do trabalho, em torno de 18%, e o resto envolve a questão de remoção de órgãos. Só que a questão da remoção de órgãos, ela tem um diferencial em relação às outras duas. Ela é a de mais difícil investigação e comprovação.
Então, um dos dados também é que, apesar do número parecer ínfimo comparado, isso são dados mundiais. Esse número também está atrelado à questão da falta de dados, que eu já comentei antes. Tá, porque isso aí é um crime fantástico aí, filme de terror. É diferente até daquela coisa. As pessoas acham que tráfico de órgãos é aquela coisa de você amanhecer numa banheira cheia de gelo sem os seus 2 rins. Na verdade, é muito mais complexo. São pessoas que são levadas para trabalhar em outros lugares, ou fazem teste de sangue nelas, são levadas, por exemplo, do Brasil, estados como a Bahia, para a África do Sul, onde vem gente rica do Oriente Médio para fazer transplante, né, já com teste de compatibilidade. Né. É um sistema bastante complexo que envolve médicos, né, pessoas da elite. E teve uma CPI em Recife, há alguns anos atrás, que envolveu vários casos, e muitas vezes não tem nem a questão do tráfico internacional, muitas vezes o tráfico é interno. As pessoas são aliciadas para venderem um dos órgãos duplos, né, principalmente o rim, mas tem outros casos, e em troca, e muitas vezes essas pessoas estão em situação de vulnerabilidade. Esse é um dos pontos importantes do tráfico de pessoas. E o que resultou essa CPI? Essa CPI acho que conseguiu responsabilizar algumas pessoas, já faz alguns anos, mas tem vários casos de investigação, inclusive aqui em São Paulo tem um famoso em Taubaté, que teve uma audiência há poucos meses atrás. Por quê? Famoso porque, como é raro a responsabilização, então nós que lidamos com esse tipo de questão, a gente acaba ficando sabendo. Mas você viu, umas coisas mais tristes foi que agora, mais deprimente, foi que o preço que estava sendo pago a rins em uma região lá do Nordeste, aqui também no Brasil, caiu, devido ao aumento da oferta, entre aspas. Como que explica no momento que você tem Bolsa Família e outras formas aí de redução de vulnerabilidade? Porque não é suficiente, né, Nassif? A questão é que, mesmo a pessoa tendo acesso a isso, ela tem o direito de ter uma vida melhor. O Bolsa Família garante quantos reais por mês? Ainda é insuficiente para as famílias não é meramente um desespero da fome absoluta que leva a isso. Não, a questão é a ganância, a vontade, a ambição de ter uma vida melhor. Por que as meninas, as adolescentes vão para a Espanha se prostituir, às vezes sabendo que vão se prostituir? Muitas vezes não, muitas vezes elas vão achando que vão sempre trabalhar numa casa, numa boate, mas muitas vezes elas vão sabendo que vão se prostituir, mas por quê? Elas têm o direito de ter uma vida melhor. Elas têm essa opção e elas têm o direito de ir atrás de condições melhores de vida, de saúde, de educação e muitas vezes ajudar a família delas que tá aqui sofrendo também. A pobreza, o que é miséria? Não é só uma questão de renda que a gente está falando. Não é ter dinheiro para comer, né? É o acesso a outras oportunidades. Bom, vamos a outra pergunta selecionada pela jornalista Priscila de Paulo. A gente tem perguntas aqui de pessoas do país inteiro, Cuiabá, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Maranhão, mas pela falta de tempo, acho que essa do Evaldo Castro, de Marechal Floriano, no Espírito Santo, ele pergunta, entre outras coisas, ele diz, um país que quer acabar com o trabalho escravo pode ter dificuldades para acolher os trabalhadores resgatados, como você havia dito, que o abrigamento é um problema, né? Então, como enfrentar esse desafio? É um dos muitos desafios que nós temos e temos enfrentado, inclusive no comitê. Na verdade, a minha opinião é que o governo em geral, não vou nem especificar, não leva a sério essas questões. É muito mais um discurso e uma vontade de cumprir metas internacionais impostas por organismos internacionais e protocolos que, por questões políticas, devem ser assinados, são assinados por uma pressão internacional e tudo mais, mas quando a gente vai analisar se as metas foram cumpridas, se as campanhas foram efetivamente feitas, se as capacitações atingiram o número de pessoas necessário, a gente vai ver que, na verdade, não foi feito. Esse compromisso ainda não chegou a ser institucionalizado. Essa briga ainda é uma briga de pessoas. São os indivíduos que estão nesses órgãos públicos ou privados, na sociedade civil, que querem isso. Então, deixa eu ver com o Renato lá em Brasília. Renato, digamos que você faz aí um conjunto de autuações, se identificam aí um conjunto de vítimas que são cadastradas em alguns programas aí. Há um acompanhamento posterior da colocação dessas pessoas? O que é necessário para aprimorar esse movimento de apoio às vítimas?
Sem dúvida, Nassif. Cada vez que se constata, né, o trabalho análogo escravo, o auditor fiscal do trabalho tem por obrigação, né, resgatar esse trabalhador, garantir o pagamento das verbas rescisórias e, talvez um dos pontos mais importantes, emitir uma guia de seguro-desemprego do trabalhador resgatado. Essa guia de seguro-desemprego garante a esse trabalhador não apenas 3 parcelas desse benefício, né, mas também garante a esse trabalhador prioridade na reinserção num trabalho digno, né? E é esse que é o grande objetivo nosso. E os nossos números garantem o sucesso das ações da fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego desde 1995. Mais especificamente em 2003, né, o seguro-desemprego vem sendo pago e nós temos aí números da ordem de 35.800 trabalhadores resgatados, sendo que desses apenas cerca de 940 foram resgatados uma segunda vez, ou seja, indicando que o índice de reincidência é muito baixo, é da ordem de 2,70%. Né? Então, na verdade, esses números têm trazido para nós, auditores fiscais do trabalho, a segurança de dizer que as políticas de repressão são importantes. Agora, é fundamental que avancemos, é fundamental que, enfim, a PEC, por exemplo, passe, né, garantindo não apenas uma maneira de expropriação da terra, não que, enfim, os auditores fiscais do trabalho queiram ver a propriedade privada ser aí atingida, mas é mais um instrumento, né, que nós queremos, certamente não queremos fazer uso dele, mas queremos ter a garantia de que se aquela propriedade não está atendendo à sua finalidade social, né, que ela realmente se preste para uma finalidade maior, né, e que não fique aí, enfim, meramente sendo utilizada para produzir mais miséria. Certo. Bom, a gente está terminando. Só para ficar claro para o telespectador, para a gente. Quer dizer, a mudança fundamental da PEC é a questão da expropriação da terra. Do confisco. É o confisco. É o confisco. Essa é a diferença. Essa é a diferença. É fazer uma ação de confiscar a propriedade e destinar para um uso social urbano ou rural. E esse confisco, é importante que se diga, não será feito de forma sumária, será feito após o devido processo legal, não será feito após uma decisão de um auditor fiscal do trabalho, mas de juiz, decisão colegiada, diga-se de passagem, com ampla defesa, e que não vai ser todas as fazendas que for fiscalizadas, vai ter todo um processo para tranquilizar as pessoas. Olha, não é você que tem uma fazenda que vai... Mas expropriação especificamente para a área rural? E urbana. E urbana também. Em 2004 foi acrescentada uma mudança, né, para incluir os imóveis urbanos nesse confisco. E você, como um agente aí de defesa do cidadão, você acha que com a PEC vocês vão ter mais condições de trabalho? Certamente. É uma das recomendações, inclusive, das Nações Unidas, no sentido de combater tanto o trabalho escravo quanto o tráfico de pessoas. Bom, o Brasilianas.org termina aqui. Eu agradeço a participação dos convidados, o jornalista Leonardo Sakamoto, da ONG Repórter Brasil e professor da PUC São Paulo, a Daniela Scachetti, que é defensora pública federal, e o Renato Bignani, da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho. E você que nos assiste, muito obrigado. Não deixe de participar do nosso site, o www.brasilianas.org, mandando perguntas, trabalhos e vídeos. Esse espaço aqui também é seu. E nós voltamos na próxima segunda-feira, às 10 da noite, aqui na TV Brasil. Até lá.